Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o YouTube está postando esse vídeo aqui, tá? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, tá? Técnico aqui da unidade da GTEC de Barueri. E mais uma vez mostrar pra vocês aí um pouco do nosso dia a dia, né? Tentar recuperar aí mais um equipamento que chegou pra gente, tá? Mas antes de falar sobre ele, já sabendo o que fazer aí, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deem like no vídeo e comentem, tá? Os comentários aí ajudam bastante a gente a gravar novos vídeos, beleza? Vamos lá então, né? O notebook da vez aqui é esse Avel, tá? Um titânio, não lembro o modelo agora. Deixa eu só ver aqui para não ficar feio no vídeo. Tá, esse daqui é um 1513, tá? Vocês veem que não tem roteiro aqui não, é tudo ao vivo aí, tudo na raça. O que acontece? Esse notebook aqui, ele não tá ligando, tá? Tô até com ele ligado aqui na minha fonte assimétrica, tá? Tá configurado em 12 volts e meio, tá? E equipamento, Que doce. perdão, 19 volts e meio, tá? A câmera grande tá sabendo mais que o técnico já. Gente, dá um desconto, sexta-feira, cansado. Vamos lá, 19,5, obrigado aí pela correção, não me xingue nos comentários. O que acontece? Ele tá morto, tá totalmente inoperante, tá? Tá ligado aqui na fonte assimétrica, mas ó, mortinho, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo pra vocês aqui, por quê? Porque achei interessante a descrição que o cliente passou pra gente aqui, né? Então eu vou ler pra vocês aí, não vou falar nome, não vou falar cidade de cliente, nem nada do cliente, vai assistir esse vídeo, vai saber que o equipamento é dele, tá? Vamos lá. O cliente falou o seguinte, né, que esse Avel já esteve em 2 assistências técnicas, tá? Deixa eu cortar aqui que estão me ligando, já esteve em 2 assistências técnicas, tá? Vou baixar aqui, ó. Não tem nada que ver minhas coisas aqui não. Mentira pessoal, gente da outra unidade ligando pra mim aqui, da porra toda. O que acontece? Passou em 2 assistências técnicas, tá? Isso daqui já desanima a gente, tá? A gente sempre fala pro cliente tentar mandar para uma assistência técnica de qualidade logo de cara, tá? Porque quanto mais assistência técnica passa, a assistência técnica não sabe o que faz, vai futricando onde não deve e vai piorando o defeito. E aí às vezes uma coisa que poderia ser simples acaba se tornando aí um dano irreversível, tá? Infelizmente. Tá? Então ele fala que passou em 2 assistências lá na cidade que ele mora e falaram que não tem conserto, tá? Aí ele falou assim que inclusive uma das 2 assistências fez uma solda bem mal feita, tá? A tentativa de conserto, né? Ele viu umas fotos pra gente, tá? Eu não vou mostrar as fotos pra vocês porque eu quero desmontar o equipamento pra gente ver junto aí como é que tá a situação dele. E aí ele elogia o nosso serviço, né? Viu que conhece a gente pelo YouTube, tá? Viu que a gente é muito bom no que a gente faz, obrigado aí pela confiança, tá? Mas sabe que a gente não faz milagre, tá? É o que eu falo pra vocês em todos os vídeos, a gente não faz milagre, tá? A gente bate a cabeça aqui é eletrônica pura, não tem, é estudo, é bater cabeça, é ferramental, não tem erro, certo? Mas que tem esperança, né? Sabe que a gente não faz milagre, mas tem esperança. E se quiser postar no YouTube, pode postar, se a gente quiser, lógico que eu vou postar, beleza? Então aqui é o seguinte, equipamento morto, notebook gamer, tá? Que conhece essa marca Avel, sabe? Que faz uns notebooks aí excelentes, tá? Eu até tô com um notebook gamer aqui, ó, da MSI, tá? Que eu acabei de realizar o reparo nele, tá? Ele tá em teste aqui, tá? Então a gente tá com bastante notebook gamer chegando aí e tendo um índice de sucesso bem grande, tá? Mas, detalhe, esse daqui que consertei não passou por nenhuma assistência, tá? Então, ó, reparado, vamos ver esse daqui, certo? Vamos fazer a desmontagem dele, tá? Vamos ver as condições que ele se encontra e aí eu volto mostrando aí o que fizeram nessa placa do cliente, beleza? Bom gente, eu fiz a desmontagem aqui do equipamento, tá? E realmente mexeram muito nessa placa do cliente, tá? Não era necessário fazer o que fizeram, certo? Já identificou o defeito, tá? Pra você ver aí a diferença, né, da experiência de quem entende de eletrônica, né, para assistência aí que não tem um mínimo de estudo. Por quê? Vamos lá. Logo de cara aqui, ó, eu encontrei um curto. Vira aí, multímetro um pouquinho, por favor. Vamos lá. Esse é um multímetro, escala de diodo, né? Condição reversa aí. Ó, esse é o valor de um curto. Você vem aqui na placa, curto nessa linha. Simplesmente
pego aqui nossa fonte assimétrica. Configurei ela aqui para 1 volt. Tá? A gente sempre tem que respeitar a linha aí. Se você não sabe, ó, não tô nem com esquema elétrico, nem com board de view aberto. Se você não conhece a linha, então no caso aí, vai no 1 volt, que não tem erro. Tá? Então vamos lá, 1 volt apenas aqui. Vou injetar tensão. Olha o consumo lá em cima. Podemos ver aqui, ó, consumo de 3,5 A, tá? Consumo altíssimo. Então tem alguma coisa esquentando aqui na placa. Estou com a câmera térmica aqui, ó. Podemos ver aqui PCH esquentando. Se eu removo aqui, ó, esfria. Injeta tensão. Olha o PCH esquentando aqui. Show. PCH em curto. Só trocar, correr para o braço, tá? Essa seria a análise nossa aqui, né? Só que o que fizeram com a placa do cliente? Gente, o que acontece? Se o PCH entra em curto, vários lugares vão entrar em curto na placa. Se você medir todos os capacitores atrás do PCH aqui, eles vão estar em curto, tá? Se você medir setores que têm comunicação com o PCH, eles vão estar em curto, tá? É simples, é igual quem mexe com televisão. A televisão tem as barras de LED lá na televisão. Os LEDs trabalham em série. Se para um LED, para o resto. Certo? Mas você tem que saber identificar o causador do problema. E o que fizeram aqui? Vamos lá, vamos para o microscópio aqui que eu vou mostrar para vocês o que fizeram. Primeiro, qualidade da solda aí que o cliente reclamou. Tá? Podemos ver aí a qualidade da solda da assistência. Tá? Arrancaram esses capacitores, a gente vai ter que fazer a reposição deles. Olha os capacitores aqui também soldados. Né? Olha a qualidade da solda aí. O cliente reclamou. Certo? Então, ó, virei a placa aqui. Tiraram os capacitores, tá? Mas quando o cliente mandou foto, eles estavam com esses capacitores aqui ainda. Não sei se às vezes a outra assistência tirou e limpou aqui com malha, tá? Não sei o que aconteceu, mas o cliente mandou, tinha os capacitores ainda. Enfim, o que fizeram? Foram tirando capacitor por capacitor, achando que o defeito estava no capacitor cerâmico. Foram tirando um por um, não resolveram um curto, mandaram embora pro cliente. E o curto está no PCH. Se você tirar o PCH, o curto some. Ah não, tiraram componente por componente, trabalhando com achismo, achando que uma hora ia achar um capacitor aí que iria estar em curto e ia solucionar o problema do cliente trocando ele. Não é assim que funciona, tá? E para ajudar, pegaram todas as bobinas aqui, ó, todas, VRM aqui do processador, VRM da GPU dedicado, tá? CPU, GPU. O que fizeram? Ergueram as bobinas e injetaram tensão, tá? Por que injetaram tensão? Pessoal, para quem não sabe, processador, tanto o CPU quanto o GPU, a impedância do VRM é baixa, é normal isso daí, tá? Se eu medir aqui, ó, vocês vão achar que é um curto. Não é um curto. Ó, isso é um curto. 2 no meu multímetro. Isso aqui não é um curto. A linha trabalha com a impedância baixa, certo? Então o que fizeram? Não tem o conhecimento, acharam que isso era curto, saíram injetando tensão em tudo, achando que alguma coisa ia esquentar. E não é assim que funciona, tá? Numa dessa aqui, se você não respeita a linha, você manda pro saco aí o processador do cliente, manda pro saco a GPU do cliente. E aí, você vai ter para trocar? Eu não acho para trocar isso aqui. A gente só consegue consertar quando é troca de processador quando a gente tem alguma sucata aqui que carbonizou e a gente consegue reaproveitar o processador. Fora isso, esquece. Certo? Então, pra vocês verem aí, né, o nível da assistência aí que o cliente enviou, tá? O nível das assistências que infelizmente existem hoje em dia, tá? O pessoal não tem um mínimo de conhecimento, tá? Não só conhecimento técnico, tá? Não só conhecimento eletrônico, mas também a parte da mão de obra, a parte da técnica de solda, tá? Olha aí a qualidade do serviço. Tá? Eu sempre falo, o melhor serviço é aquele que o cara bateu o olho e fala assim, onde foi mexido na placa? Beleza? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que trocar o PCH, vou ter que fazer a reposição de todos os capacitores que removeram, olha o trabalho que a gente tem. Depois o cliente acaba pagando mais caro, e aí a gente quer o ruim aqui na história. A GTEC que é cara, a GTEC que cobra um absurdo, a gente tem que consertar a cagada dos outros. É complicado. Quem paga por isso? O cliente, infelizmente. Tá bom? Então assim, antes de eu importar um novo PCH, esse aqui é um SR30W, eu tenho um aqui
que eu troquei o PCH de um outro equipamento, não ficou com o mesmo sintoma, então eu guardei o componente. Então a gente guarda. Se a gente troca o componente, não resolve o problema, a gente guarda o componente porque tem chance de estar bom. Beleza? Então, vou preparar a placa aqui, vou fazer a remoção do PCH, a gente ver se esse curto vai sumir mesmo, tá? Para aí começar as demais intervenções para tentar salvar essa placa, cruzando os dedos aí para não terem matado nem o processador, nem a GPU do cliente. Beleza? Então a gente já volta aí. Bom, gente, dando continuação aqui, né, com essa tentativa de reparo, eu simplesmente fiz a remoção do PCH, tá? Esse daqui é o PCH do cliente, certo? E aí eu aproveitei já, fiz a limpeza aqui dos pads, tá? Até porque quando a gente faz a remoção, alguns pads acabam unindo, tá? E isso vai interferir na nossa análise sem o componente soldado, tá? Então a gente já faz a limpeza aqui. E olha que interessante, um multímetro aqui. Vou medir justo a bobina, né? Que é da linha de 1.05 volts, que é a linha que alimenta o PCH, né? O VRM que alimenta o PCH. Ó. E a gente não tem mais curto, tá? Se eu unir a ponta aqui as pontas de prova do meu multímetro, esse aqui é o valor que ele me mostra, né? Quando tem um curto na placa. Se eu voltar aqui e medir, não tenho mais curto, certo? Então, para vocês verem, nenhuma mágica foi feita aqui, tá? É simplesmente estudo, né? Análise de circuito, né? A gente está falando de eletrônica aplicada, ferramental e experiência de bancada, tá? As três coisas aí essenciais, certo? Fui direto ao ponto, né? Direto ao defeito, né? Que é o foco do conserto, é você ir direto ao defeito. Você não pode ficar no achismo, né? Você não pode ficar caçando problema na placa. Vou injetar tensão aqui, vou tirar um componente aqui. Não é assim que funciona, tá? Aqui você tem que ir direto ao ponto, até porque se você começa a intervir muito na placa, a tendência é agravar o defeito, né? Então a gente tem que fazer de tudo aí para ser o mais preciso possível na análise, tá bom? Nesse caso aqui é mais tranquilo, porque a gente tem um PCH em curto, tá? Então é mais fácil o diagnóstico. Se fosse, por exemplo, um PCH que o notebook estivesse ligando, estivesse dando vídeo e tal, só que, por exemplo, ele não tá funcionando o vídeo dedicado. Por quê? Porque um sinal do PCH está ausente e faz com que não seja liberado as tensões da CPU, da GPU, por exemplo. Aí sim já é um defeito mais complexo, né? Um defeito que a gente tem que analisar esquema elétrico e tal. Mas quando é assim, é mais tranquilo. Não fiz a reposição ainda dos capacitores que foram arrancados, né? A gente está com aquela solda horrorosa aqui ainda, a gente tem solda aqui nas bobinas dos VRMs, tá? Eu só fiz a remoção do PCH para ver se realmente o curto estava nele. E realmente estava, tá? Então aqui, ó, eu tenho outro PCH, o mesmo modelo, que é o SR30W, né? Como eu falei nos takes anteriores aí, esse PCH a gente importou, né? Eu estava mexendo no notebook lá, não lembro o modelo, tá? Eu estava desconfiado que o defeito estava no PCH, importei um PCH, a gente trocou o PCH, só que ficou com o mesmo sintoma, tá? Então nesse caso, a gente não descarta o componente, porque há a chance dele estar bom. Então a gente simplesmente guarda, para quê? Porque quando pegar uma situação que uma placa que utiliza o mesmo componente, a gente tem a chance de testar ele, tá? Então aqui a gente não descarta nada, a gente tenta reaproveitar o máximo de componente possível, beleza? Eu não sei se o PCH está bom, eu sei que ele não está em curto, tá? Se ele tivesse em curto, aí eu descartava logo de vez. Então, se o componente não está em curto, então vale a tentativa, certo? A gente só vai saber se ele vai ter uma falha ou não na hora que ele tiver soldado aí na placa. Afinal, não tem nenhum teste que a gente possa fazer no componente, né, além do teste do multímetro para ver se ele está em curto ou não, para saber se tem alguma falha no componente. Aí, no caso, só soldando, tá? Ele está com as esferas antigas, né? Até porque a gente só removeu da placa, não fez o rebalhe nem nada. Então eu vou preparar ele aqui, tá? Vou fazer a reposição dos capacitores que removeram, tá? Vou ter que pegar o esquema elétrico, o board view, para ver o valor dos capacitores, tamanho. Não vou corrigir ainda a solda aqui, tá? Até porque eu quero ver se o PCH não vai apresentar curto nem nada. Aí no final a gente corrige as soldas, beleza? Então eu vou preparar o PCH aqui, vou soldar ele, né? E aí a gente volta fazendo mais um teste, para ver se não vai apresentar
tipo de curto aqui nem nada, beleza? Bom, gente, ó, já fiz a soldagem aqui no PCH, tá? O curto sumiu. Eu fiz também a reposição dos capacitores cerâmicos, né, que haviam arrancado aí, tá? Então foram esses, aqui também. Aqui eu corrigi a solda, tá? Tava com aquele fluxo de baixa qualidade. E também fiz a reposição do capacitor, o VRM deu uma ressoldada. Esses capacitores aqui que estavam faltando, tá? Todos foram repostos. Aqui também, tá? Eu tô com o esquema elétrico aberto aqui. E o que acontece? O notebook chegou a ligar, tá? Só que aí depois ele parou de ligar. E aí analisando, identifiquei o seguinte, ó. Vamos lá. Para o notebook ligar, eu tenho que ter 9 volts que vai no botão Power, tá? O botão Power desse notebook, ele é acoplado à placa-mãe, tá? Tem esse botãozinho aqui. Só que se eu medir aqui, olha a flutuação de tensão que eu tenho. Certo? Teve uma hora que apareceram os 9 volts aqui e o notebook ligou. Só que no que eu desliguei ele e fui ligar de novo, voltou essa flutuação. Tá? Porque o primeiro teste que eu fiz quando troquei o PCH, ele ficou assim. Depois ele ligou, depois ficou assim de novo, tá? E analisando o circuito, eu identifiquei o seguinte, ó. Aqui no caso, eu tenho os 9 volts, que é o necessário para fazer o notebook ligar, né? E os 9 volts chegarem até o botão Power, né? Tem um componente no meio aí, que quem aciona o componente é o Super I/O, tá? E justamente o sinal que o Super I/O envia para o componente para ele passar esses 9 volts, consigo pegar aqui, ó, tá com flutuação também. Então provavelmente a gente tenha também uma falha no Super I/O, tá? Minha preocupação é o seguinte, geralmente, tá? Não na maioria dos casos, geralmente, quando a gente pega uma placa que o PCH está em curto e o Super I/O também vai pro saco, há chances do processador também ir para o espaço. A gente até brinca aqui na GTEC, fala que é o combo que vai para o espaço, né? Que é PCH, Super I/O e processador. Tá? Porque geralmente acontecia isso muito nas placas de mineração, tá? Placa-mãe, né, de mineração. Era batata. Pegar com PCH zoado, Super I/O, processador também já era. Tá? Mas pelas medições o processador tá ok. Tá? Então eu vou ver se eu tenho esse Super I/O. Tá? Não me recordo agora de cabeça se eu tenho. Vou dar uma procurada aqui, tá? E vou efetuar a troca dele para ver se esse sinal vai estabilizar e se a placa vai voltar a ligar, tá? Até porque, outra coisa que eu não mostrei, vendo a sequência de start da placa, os 5 volts são essenciais para a placa ligar, tá? Então se eu ver, se vocês observarem aqui, olha como é que está a situação dos 5 volts. No máximo ele bate 3.3 e cai, 3.3 e cai, tá? Então, há chances aí da falha externa do Super I/O, tá? Aí, analisando, tá? Vou procurar, tá? Vou ver se eu tenho aqui, se eu tiver, eu vou efetuar a troca, não vou mostrar a troca, tá um processo um pouquinho chato, tá? E aí a gente volta para ver se a gente conseguiu corrigir essa falha, se realmente o Super I/O foi pro espaço, beleza? Então a gente já volta. Fala pessoal, vamos lá. O que acontece? Passaram-se alguns dias, tá? E eu tava tentando fugir da importação de componente para esse equipamento, tá? Mas não teve como, tá? Então eu acabei deixando, encostei ele, né? Fiz outros equipamentos e aí agora eu vim gravar a finalização, né, desse vídeo. Tá? Então eu vou explicar o que eu fiz nesse equipamento, tá? E o porquê eu tive que importar um componente para ele. Tá? Então, como eu mostrei para vocês no take anterior, né, a gente tinha uma falha num sinal que o Super I/O enviava, né, para habilitar o botão Power e aí o equipamento ligar. Quando eu troquei o PCH a primeira vez, que a gente utilizou um PCH usado, o notebook chegou a ligar, só que sem vídeo, e aí a gente foi tentar ligar de novo e parou de ligar. Foi aí que entrou a parte do sinal do PCH. Tá? Eu não consegui filmar ele ligando. Então o que eu fiz? Eu troquei o Super I/O, tá? Esse daqui é o Super I/O que estava nesse equipamento, tá? Eu troquei o Super I/O, não alterou, né? E aí analisando novamente a placa, eu identifiquei que é a linha de 1.05 volts, que é a linha que alimenta
o PCH estava com a flutuação, assim como a linha de 5 volts. E aí eu desconfiei do PCH, troquei o PCH novamente, porém por outro PCH usado. O notebook chegou a ligar, né, ele ligou sem vídeo, eu desliguei ele, liguei de novo, ele ligou sem vídeo, né, e aí eu parti para a regravação do CI da BIOS. Só que aí o notebook parou de vez e voltou o mesmo sintoma, a flutuação da linha de 1.05 volts e da linha de 5 volts. Ou seja, tudo indica que eu tenho uma falha no PCH, né? O PCH que a gente utilizou aqui na bancada não estava bom, tá? Isso me fez crer, né, que PCH é uma tacada só. A gente compra o PCH novo, a gente tem que soldar no equipamento, resolver o show. Agora, se ficou com o mesmo sintoma e a gente vai tentar reutilizar o PCH não aguenta. Parece que o componente não aguenta passar por um processo onde um calor é aplicado no componente, né, por mais de uma vez. Tá? Porque esses PCHs que eu testei aqui é tudo PCH de equipamento que a gente importou o PCH novo, trocou o PCH do cliente, ficou com o mesmo sintoma, ou seja, não resolveu o problema do componente do equipamento, e a gente guarda o PCH do cliente para utilizar em algum outro equipamento. Tá? Aí não resolveu. Tá? Então a gente faz de tudo para não ter que importar, né? Porque para quem não sabe, PCH é caro. Tá? PCH é caro. Esses, ainda mais SR30W, SR40B e assim vai. PCH é muito caro. Tá? Então a gente sempre prioriza sucata. Se a gente tem equipado do componente aqui, a gente faz de tudo para resolver o componente que a gente tem aqui. Tá? Mas tem casos aí que não tem para onde correr. Então, solicitei a importação do PCH. Assim que ele chegar, vou efetuar a troca e ver se o equipamento vai voltar a funcionar, né? A gente já passou o prazo para o cliente de importação, o cliente concordou, vai esperar, né? E se Deus quiser aí, ele vai voltar, né? Vai ir embora aí com o seu equipamento funcionando, tá? A gente está torcendo para isso e vai fazer o nosso melhor para isso, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não é um vídeo que eu gosto de finalizar dessa forma, eu adoro finalizar o vídeo, né, com o equipamento funcionando, né? Mas quando envolve aí componente, né, que vai além do nosso alcance, onde a gente tem que efetuar a compra, esperar chegar para dar continuidade com a tentativa de reparo, não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que ter paciência, né, e, lógico, deixar sempre o cliente informado aí sobre prazos e tal, sempre deixar o cliente a par do que está sendo feito do equipamento, né, para a gente não ter um problema futuro, certo? Então, tá montado aqui, vai para a prateleira já aguardando peça, né? Equipamento show de bola, né? Bonitão aí, mas que vai ter que esperar para voltar à vida, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho aí para receber as notificações, curtam o vídeo, comentem, tá? Se inscrevam nas redes sociais da GTEC, né? Sigam a GTEC nas redes sociais, né? No Insta, no Face. Querem ver equipamento? Tem o 0800, tem o site também, né? O site tem a versão robô do Getúlio, falem com ela, tá? O site também trabalha em tempo real, né? Referente à fila de cada unidade, então envia o equipamento aí para a unidade que estiver com a fila mais tranquila ou mais próxima de você, tá? De preferência manda pra gente aqui de Barueri, tá? Ai, pelo amor de Deus, não manda equipamento mexido não. A gente apanha aqui com o equipamento mexido, né? Só dor de cabeça. Às vezes atrasa no nosso lado, atrasa o lado do cliente, tá? Não é falando mal nem nada, tá? Mas às vezes o equipamento ele foi mexido por assistência que não sabe o que está fazendo, acaba, além de não consertar, acaba piorando a situação do equipamento, e quem paga por isso é o cliente, infelizmente, beleza? Então, se for mandar equipamento pra gente aí, priorizem a gente como primeira opção para conserto do seu equipamento, beleza? Porque equipamento muito mexido, às vezes não vale nem a pena, né, iniciar uma tentativa de reparo, fechou? Valeu, pessoal, ao cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Espero que a gente consiga voltar ele à vida, tá? E ao resto aí, ó, quem assistiu esse vídeo chegou até o final, valeu pela atenção, fui, até a próxima aí.